Ora boas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então neste vídeo vou abordar o porquê de eu estar meio ano sem comer, exatamente. Porque é que estive meio ano sem comer, quais foram as principais razões e o grande porquê. E explorar aqui umas linhas dentro do porquê e um pouco do meu background, da minha história, voltar um pouco atrás para as pessoas entenderem aqui a pancada, o que é que me deu para estar 6 meses, meio ano só em líquidos, em jejum. E é isso que se vai focar o vídeo. Então, falando um pouquinho da minha história, que voltando um pouco atrás, uns aninhos atrás, eu quando tinha cerca de 18, 19 anos, comecei a incorporar o jejum intermitente. Na altura tinha umas complicações no que toca a digestão, sempre tive, desde novo, no que toca à digestão, inchaço, cólicas principalmente. Depois de comer, sempre me senti muito inchado, com dificuldade, com dores de barriga. E então comecei a incorporar o jejum intermitente e foi aí que a minha vida se transformou e que eu comecei a entender que havia a possibilidade de uma pessoa se sentir melhor com certas ações, com certas mudanças, certos entendimentos. E tudo começou por aí, foi o grande porquê, começou aí, já desde há uns aninhos, vai fazer 10 anos quase, 9 anos praticamente, e portanto, de 9, 10 anos, exato, que eu comecei a fazer o jejum intermitente, a incorporar todos os dias. Depois, passado uns anos, basicamente eu comecei, a minha relação com a comida começou a mudar, eu comecei a estar mais consciente e a pensar mais profundamente o que é que punha, porque é que punha, quando é que punha, coisas cá para dentro. E entretanto depois também comecei a incorporar o jejum nos equinócios, nos solstícios, para me alinhar também mais profundamente aos ciclos da natureza. E incorporei um dia, depois 3 dias. Passado uns anos, isto já há cerca de 7 anos também, 6, 7 anos, deixei para trás tudo o que estivesse relacionado com animais, no que toca à comida, alimento. Eu não gosto muito de estar aqui com rótulos, de me rotular, dizer que sou isto ou que sou aquilo, ou sou vegan, ou sou vegetariano, ou que sou crudívoro, ou que sou whatever. Na altura deixei totalmente de um dia para o outro de comer qualquer fonte de alimento no que toca aos animais. Na altura compreendi que tudo era energia a certo nível da realidade, a certo nível de interpretação, e foi isso que chegou para mudar a minha mentalidade e para eu entendi que não estava a comer animais, estava a absorver energia e informação com trauma, com toda essa energia. Eu não quero estar aqui a aprofundar muito, né? No que toca à ética, no que toca à indústria, no que toca ao que os animais hoje em dia levam e não levam. Mas basicamente foi isso. Uma pessoa hoje em dia já não está a comer os animaizinhos, está a comer a traumas e medicamentos e coisas do género. E portanto eu na altura nem coloquei nenhum rótulo, nem comecei a dizer: oh, sou isto, tornei-me isto, tornei-me aquilo, vegan, vegetariano. Na minha cabeça, se eu um dia quisesse comer um animal caseiro ou o que fosse, sempre tive essa abertura, mantive essa possibilidade. No entanto, nunca me senti necessidade e nunca foi algo que eu quisesse, e portanto a jornada continuou. E pronto, foi isso. Basicamente fui incorporando o jejum intermitente, entendendo mais, explorando também o jejum nos solstícios, nos equinócios, mudando a minha relação com a comida, estando um pouco mais consciente holisticamente no que toca à alimentação. E pronto,
agora em outubro de 26 de outubro, que é o meu aniversário, o meu coração parou. Tive aqui uma paragem cardíaca complicada e eu sabia que naquela altura algo transformador iria começar, por mais que fosse desconfortável e que eu não quisesse entrar neste desconhecido. Eu sabia que algo muito maior estaria à porta, por mais que estivesse a sofrer e pensasse que há vida. E portanto eu já há uns anos que tenho aqui umas complicações de saúde, entretanto também não sinto explorar muito esse tema neste vídeo, mas desde há um ano e meio que eu não havia uma semana em que eu pensasse que fosse à vida, e sempre com dores no coração e outras complicações também relacionadas com a sensibilidade no que toca às radiações eletromagnéticas. Um tema profundo para se abordar outro dia ou noutro contexto, mas pronto, a minha situação de saúde não esteve fácil estes últimos anos. Já desde há uns 5, 6 anos também que eu comecei a fazer dispositivos eletromagnéticos para me curar, para me sentir melhor. Basicamente é terapia de pulsos magnéticos, pulsos eletromagnéticos, e estive sempre dependente disso. Era isso que me salvava, entre aspas, que me punha sem dores durante uns tempos, durante uns dias, durante umas horas. Também dependendo da exposição que eu tivesse em relação às radiações eletromagnéticas. E pronto, passando um pouquinho à frente, deixando aqui as minhas complicações de lado, voltando ao tema principal. Eu senti que devia fazer um jejum de 28 dias depois dessa complicação no coração, depois do coração me parar. Eu pus na cabeça, ok, amanhã eu vou começar um jejum de 28 dias, já que completo 28 anos de existência. E entretanto depois nunca mais quis parar, porque nunca me tinha sentido tão bem. Já como referi, fazia uns anos que eu com complicações gravíssimas, e então foi para a frente é que era caminho continuar no jejum, era a única solução. Nunca me senti tão bem, eu podia estar aqui a falar muito tempo do que é, em termos físicos, quais foram os contrastes, qual foi a transformação física do antes e depois, o que é que em que sentido é que comecei a ficar melhor, mas não faz muito sentido estar a aprofundar assim esse campo, a meu ver. Entretanto, foi um dos grandes porquês, foi eu sentir-me super bem, conseguir descansar, deixar de ter estas dores, deixar de pensar que há vida, basicamente. Comecei a regenerar muito, 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 muito. Passados uns meses também comecei a ver a minha aura muito facilmente, senti-me muito, muito leve, muito conectado internamente, integramente também. E depois também comecei a estudar mais o jejum, o que é que envolvia, no que é que eu me estava a meter, quais seriam os benefícios, quais seriam as complicações que eu podia ter. Estudar mais, entender mais o percurso em que eu estava. E foi esse o grande porquê também. Foi eu a começar a ter este novo entendimento do jejum, o que é que envolvia, e mais uma vez estar alinhado comigo mesmo, focar-me na integridade própria. E é isso, fez-me agora lembrar com licença. Fez-me agora lembrar uma coisa que a minha mãe sempre me costumava dizer desde que eu sou novo. Creio que seja um ditado: não deixes para amanhã o que podes fazer hoje.
Eu há uns anos, quando estava em Amsterdão a viver, aquilo bateu-me e, e eu entendi o que é que aquilo queria dizer profundamente, no sentido que, ok, se me vem um pensamento, quer tenha sido eu a manifestá-lo, vem de um primo, de um vizinho, de um que é que venha, de onde é que venha, eu recebi o pensamento, por exemplo, ok, tenho de arrumar o quarto, tenho de arrumar a casa, o que é que seja, um exemplo básico. Recebi esse pensamento, se eu sinto em fazê-lo, só tenho de o fazer. É nesse sentido, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Não, é fazê-lo logo, passado 1 minuto, 2 minutos, segundos, o que seja, dependendo das circunstâncias. Mas é isso, estar alinhado internamente e alinhar os pensamentos com as emoções, com as ações. Se eu penso algo, sinto que o devo fazer, só tenho de o fazer. Não é daqui a um dia, nem daqui a dois, é fazê-lo logo. E portanto, foi nesse sentido também, foi o grande porquê, foi eu estar alinhado com aquilo que entendia em relação ao jejum. E o que é que envolve o jejum? Eu comecei a entender que uma pessoa tem aqui muita comida que nunca foi digerida cá dentro, o que neste mundo do jejum intenso a malta chama a placa mucoidal, uma mucosa que está aqui nos intestinos presa durante anos e anos e anos. É um tema muito controverso, principalmente no que toca à medicina convencional. E portanto, o que é que isto envolve? Envolve o facto de que temos aqui esta comida toda que nunca foi digerida, devido aos nossos hábitos alimentares, devido ao tipo de comida que comemos, devido à quantidade de comida que ingerimos diariamente, desde que somos gente, por assim dizer. Seja para pôr as coisas em perspectiva, se uma pessoa tem o hábito de comer carne todos os dias, a carne demora mais de 8 horas a ser digerida, pode até demorar 48 horas a ser digerida. Carne, peixe, o que seja, animais. Ou seja, comemos carne todos os dias, comemos carne 2 vezes ao dia. Se ela demora no mínimo 8 horas a ser digerida, pode até ser 48 horas. Como é que há tempo para o corpo eliminar toda esses alimentos, não é? Não há maneira, e começamos a ficar com comida por digerir cá dentro, a petrificar, e isso envolve depois, atrai bactérias más, não é? Micro-organismos que fazem ressonância com essa frequência, com esse habitat, com esse terreno, com essa putrificação. E então todos temos aqui uma complicação nos intestinos, estamos aqui todos constipados, e é isso que envolve a placa mucoidal, e foi isso que comecei a entender também que tinha, e decidi então fazer uma limpeza dos intestinos mais profunda, ir até... depois coloquei uma meta, a minha primeira meta foi 28 dias, depois a minha segunda meta foi continuar até eu me sentir limpo, até eu eliminar toda esta mucosa, esta comida que nunca foi digerida. E se qualquer pessoa que aqui esteja a ver se aventurar a fazer um jejum assim mais intenso, 30 dias, 40, 50 dias, o que seja, vai ver estas coisinhas, estas serpentes a sair de dentro, e portanto vai ver o que é que isto envolve. Eu um dia também irei fazer aqui um vídeo mais profundo no que toca à mucosa, esta placa mucoidal, o que é, o que não é, o que é que me saiu, que é um tema muito, muito caricato. E então foi isso, foi o grande porquê também de eu continuar, foi me limpar, uma vez que entendi que esta mucosa, que estes alimentos que nunca foram digeridos estão a criar um ambiente propício à bicharada má, bactérias negativas, por assim dizer. Temos aquelas bactérias neutras,
as positivas, as negativas, aquelas que fazem simbiose connosco. E portanto, se temos esta comida, principalmente estes animais a putrificar cá dentro, que é mesmo assim, não há outra maneira de o pôr, peço perdão pelas vossas sensibilidades emocionais. E, e então não havia outra forma, é limpar, já que aqui estou, 28 dias, 30 dias, 50 dias, o que for necessário, estou-me a sentir super bem, é para a frente, comecei a entender o que é que isto envolvia, e portanto não havia maneira de voltar atrás. Comecei a entender também, a estudar um pouco mais acerca destes micro-organismos, da flora intestinal, por assim dizer. Eu percebi-me que não há muitos estudos, que isto é um campo, assim, no que toca à ciência, no que toca à medicina, é um campo por explorar. Basicamente distinguem estas bactérias, estes micro-organismos que aqui temos em bactérias que vivem em oxigênio ou vivem sem oxigênio, categorizam-nas de duas formas, por assim dizer. Mas pronto, não é um campo que eu também queira agora aprofundar muito. Depois, mais tarde, irei focar-me num vídeo só acerca disso e desde a flora intestinal, o que é que envolve, o que é que não é, o que é que é. Mas basicamente eu compreendi que estas bactérias estão aqui com processos químicos a enviar-nos pensamentos, a enviar-nos emoções através de certas reações químicas cá dentro para continuar a pedir comida. Comida esta que sempre habituámos o corpo a dar: pães, massas, carnes, peixe, estes hidratos de carbono complexos, estas coisas assim. Estas bactérias vão continuar a pedir a comida e vão mexer connosco para continuar a receber aquilo que querem. E portanto eu também decidi, ok, eu não quero estar aqui a ser controlado por estas bactérias negativas, por estes micro-organismos, por mais inteligentes que elas sejam, não é? Porque isto já envolve milhares ou milhões de anos. Estas bactérias, se uma pessoa analisar, por exemplo, na natureza, um corpo a decompor um animal que tenha acabado de morrer, a natureza trata de enviar o que é que seja, os micro-organismos, as bactérias para decompor aquilo, e o mesmo acontece cá dentro. Se nós temos estes animais a petrificar esta comida que nunca foi digerida, basicamente o mesmo vai acontecer. A natureza vai tratar de estas bactérias, estas minhocadas, esta bicharada vai aparecer para decompor, para fazer o trabalhinho delas, inteligentes que elas são. E portanto também é nesse sentido, foi um grande porquê, foi eu entender mais acerca destes micro-organismos, da flora intestinal, desta comida que nunca foi digerida, etc. E se analisarmos um pouco, uma tangente também aqui em relação a isto, se analisarmos, por exemplo, quando uma pessoa faz compostagem, se colocarmos para lá muita comida cozinhada e carne, peixe, o que é que seja, a compostagem deixa de fazer, deixa de ir para a frente, deixa de funcionar, e é nesse sentido, cria um ambiente muito, muito sujo e, e basicamente tudo começa nos intestinos, tudo acaba nos intestinos no que toca à saúde, no que toca à comida, à digestão, não é? Obviamente, os intestinos é o maior órgão de eliminação, que é 10 metros, que tem os intestinos, um intestino delgado com um intestino grosso, há cerca de 9 metros. E portanto, como é que uma pessoa a comer carne todos os dias, como eu comi durante 20 anos, e não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, o dedo aponta a mim, eu estou a falar para mim próprio e falo para mim próprio, e sem querer julgar ninguém, estou aqui a expor a minha experiência, o meu entendimento, para servir para beneficiar aqueles que queiram e que se sintam interessados nisto, nesta maluqueira.
E no que toca à saúde e no que toca, porque é assim, o corpo cura-se, é uma máquina super inteligente, cura-se ele próprio e só temos, e regenera-se ele próprio. Temos já de lhes dar as ferramentas e limpar os órgãos de eliminação, não é? O maior órgão de eliminação é a pele, temos o sistema linfático, temos os pulmões, temos o fígado, temos os rins, temos os intestinos, mas basicamente tudo começa nos intestinos. Uma pessoa, para ter os órgãos de eliminação a funcionar, tem de ter os intestinos sem esta comida toda aqui a petrificar e que nunca foi digerida, está sempre a bloquear, estamos sempre constipados, estamos sempre a eliminar aquilo que já cá está há um tempo. E portanto tudo começa nos intestinos, há que limpar os intestinos se uma pessoa quiser facilitar o corpo a eliminar e a fazer o que tem a fazer, que é regenerar, curar-se a ele próprio. E portanto tudo começa aí. E foi esse o grande porquê também, mais uma vez. E por último, não sei se vai ser o último, se não vai, mas também já abordei aqui um pouco o tópico, que se trata de estar alinhado internamente, como falei dos pensamentos, das emoções, das ações, da integridade. Entender que estou aqui com vários cordelinhos aqui, várias tangentes que até me perco onde é que quero ir, mas basicamente foi o facto de eu experienciar integridade, de eu experienciar harmonia, de eu experienciar estar alinhado comigo próprio, com os meus princípios, com os meus valores, com os meus pensamentos, com as minhas emoções. E esse é a grande força para continuar, é esse entendimento de que o que é que isso implica, porque não é só estar aqui a falar harmonia, integridade, pensamentos, ações, é tudo muito lindo estar aqui a falar, mas experienciar isso e entender o que é que isso envolve e experienciar isso é algo totalmente diferente, até porque o que está acima está abaixo, o que está abaixo está acima, e uma pessoa estando alinhada internamente está alinhado com o todo, e a vida tem outra cor, tá, tem outro brilho, tem outra beleza, tem outra bondade, bem dada, tem outro espectro, temos outra percepção daquilo que é possível, do que não é possível, do que é o bem, o grande. E é isso. Estou aqui já a especular um pouquinho, a entrar a navegar na maionese, a divagar, mas já. Todos sabemos que todos sabemos aquilo que devemos fazer, ou pelo menos aquilo que não devemos fazer dentro de nós, até porque temos este compasso emocional cá dentro que nos faz sentir bem ou mal de acordo com as nossas ações. Uma pessoa, se fizer mal, prejudicar alguém, sabe que é algo que não se deve fazer. Internamente temos aqui as ferramentas todas, a nossa consciência expressa-se através disso, das emoções, das ações, dos pensamentos. Temos aqui tudo o que é preciso para estar alinhados internamente. E fugindo aqui também mais um pouquinho ao tema, se analisarmos, por exemplo, as catedrais antigas, muita da arte, muita da religião, muito dos estudos esotéricos, todos eles abordam o tríptico, a Trindade, o cristianismo, a Santíssima Trindade, por exemplo, não é? E mais uma vez está também a certo nível de interpretação relacionada com isto, com os pensamentos, com as ações, com as emoções, que é assim que a consciência se expressa no humano. E se formos a ver nos trípticos, há sempre o caminho central do meio, que é maior. Vemos também as janelas, ou seja, temos a janela, e eu também gosto muito deste símbolo, porque também é um pouco isso, é o caminho do meio, o caminho do centro, alinhar os dois hemisférios e as duas energias, o yin e yang, positivo, negativo, feminino, masculino, e é isso. Em todo o lado, em qualquer conhecimento que se explora,
conhecimento assim filosófico, conhecimento religioso, esotérico, há sempre este ensinamento de integridade, de harmonia e do caminho central, e portanto foi isso também que me fez continuar, experienciar essa integridade, experienciar e entender o que é que isso envolve, o que é que não envolve, estar conectado comigo mesmo em termos espirituais, em termos emocionais. Foi uma purga muito grande, foi muito reviver de muita emoção, de muito trauma, de muita. Porque eu também entendi que uma pessoa abafa as emoções a vida toda com a comida, e uma vez que se esteja nesta limpeza, nesta purga, neste detox profundo, neste jejum prolongado, perdona, não há espaço para isso, não há espaço para abafar as emoções, não há espaço para pôr debaixo do tapete aquilo que está no subconsciente. E então todas essas coisas, essas emoções, essas experiências, esses traumas, essas tristezas, essas coisas todas que aqui temos dentro e que abafamos com a comida, e não só com a comida, com certos hábitos tóxicos, qualquer que seja o hábito tóxico que tenhamos, ou distrações, é que hoje em dia existem milhões de distrações, e portanto, quando uma pessoa entra neste jejum, nesta purga, neste caminho, lidamos com isso tudo, e é uma transformação emocional muito, muito grande, muita lágrima se solta, e muita transformação, e não há nenhuma experiência igual, é algo maravilhoso, é algo super, super belo de se viver, e foi esse também um dos grandes porquês. E então eu entretanto fui pondo essa meta de me limpar, ou seja, a minha meta qual era? Era uma vez que eu deixo de soltar estas serpentes, de eu defecar assim estas coisas esquisitas cá dentro. Pensei, entendi que estava limpo, que estava safo, e houve uma vez que eu pensei que tal tinha acontecido. Entretanto já passavam 2 semanas sem eu ir à casa de banho. Eu sempre fui à casa de banho, sempre fazer o número 2. E então houve aí uma semana e meia, 2 semanas que eu pensei, ok, acabou, está o jejum feito, estou limpo, porque uma das razões grandes também era limpar o sistema digestivo, os intestinos. Depois apercebi-me que não, que ainda havia aqui um bloqueio qualquer, mais serpentes saíram, continuou a jornada, e pronto, foi até 6 meses. Eu podia estar aqui a falar a vida toda dos benefícios, do porquê, quais foram em termos físicos, o que é que eu passava, porque como disse também sofria muito, tive umas complicações de saúde nestes anos, e podia estar aqui a falar infinitamente acerca disso, mas basicamente fisicamente eu nunca me senti tão bem. Foi uma transformação física, emocional, espiritual, a todos os níveis, mental, e foi uma experiência que me vai ser uma lição para o resto da vida, e foi um abrolhos, e foi uma nova visão, foi uma nova vida, porque eu como não passava uma semana sem eu pensar que este coração que ia à vida. Portanto, agora a minha percepção da vida, do futuro e tudo mudou, e, uma das razões de eu estar aqui a fazer o vídeo, não é? Porque se eu continuasse a sofrer fisicamente, não tinha energia para sequer pensar em fazer vídeos, ou queria era pensar no dia e passar o dia sem sofrer, e etc. Voltando aqui um pouquinho também aqui à tangente da integridade, da harmonia interna, relembrei-me aqui de um episódio, por exemplo, a alegoria do Saint George Killing the Snake. Acho que é o patrono,
de Inglaterra, se não me engano. Pelo menos já há uma grande influência dessa alegoria na Inglaterra, no Reino Unido em geral, que retrata-se um cavaleiro, São Jorge, a matar o cavalo, a serpente, perdão, e uma das interpretações dessa alegoria, se não a principal, é matar o ser carnal, matar o ser materialista, e ascender espiritualmente, porque uma pessoa, quando começa a eliminar quando começa a controlar-se, porque isto é o controle, tem tudo a ver com o controle próprio, quando começa a controlar a comida, que tem a ver com algo materialista, que tem a ver com algo carnal, começa a ter controlo emocional, mental, e começa a mente começa a nem é bem a mente, o que eu quero dizer é mais em termos espirituais, em termos do espírito, no que toca à integridade, ou seja, deixa de haver um bloqueio para o espírito com que fazemos e com que vivemos e com que entendemos as coisas se manifesta, uma vez que controlamos este ser carnal, e podemos também ver no que toca aos chakras e tudo isso, também é um pouco essa história da ascensão, da extensão espiritual, de matar tudo começa no ser carnal, no chakra base vermelho, não é? Terrestre, e tudo começa por aí, por matar controlar este ser carnal que todos temos. E também ultimamente tenho pensado muito nisto, contemplado no facto de que todos nós temos aqui, faz-me lembrar um pouco os cartoons quando éramos crianças, daquele do diabinho, anjo, etc. Ou seja, todos nós sabemos aquilo que devemos fazer, mas muitos, e eu principalmente, não é? Mais uma vez falo para mim próprio, sem querer estar aqui a julgar ninguém, todos temos internamente esta conversa interna mental de que sabemos aquilo que devemos fazer, mas fazemos aquilo que queremos fazer, ou seja, há aquela dissonância entre aquilo que queremos e aquilo que devemos fazer. E tem a ver com isso, tem a ver com controlar o ser carnal, o ser egoísta, e ascender ao ego, que tem o seu propósito, tem a sua função, mas ascender espiritualmente e iluminação tem a ver com isso, tem a ver com controlar tem a ver com controlar este ser carnal, egoísta, e servir o bem maior, servir as ações estarem baseadas num espírito e numa mente, num entendimento de que se deve fazer algo para o benefício de todos, tal como Cristo, Jesus Cristo, o que são coisas diferentes, mas pronto, tal como Cristo dizia, e não só Cristo, da Golden Rule, por assim dizer, é como é conhecida: faz aos outros como gostávamos que te fizessem a ti. E é estar alinhado também a esse princípio, é não ser egoísta, não ser, porque a meu ver, pronto, já estou aqui também a divagar muito, já estava para entrar aqui noutro caminho, mas é isso, é fazer aos outros como gostávamos de fazer, entender que para estar nessa consciência e estar todos os dias de acordo com esses valores e com esses princípios, é preciso controlar este ser carnal e uma pessoa, quando está a comer constantemente, sem nunca fazer jejum, sem nunca parar para dar tempo ao corpo de se regenerar, de estar, porque o corpo não consegue efetivamente estar a limpar, a eliminar e a digerir. Se nós estamos constantemente a comer, não há tempo para digerir, não há tempo para digerir, não há tempo para regenerar, não há tempo para fazer as outras funções, nem para o corpo gastar energia noutra coisa que senão a digestão. E então, mais uma vez aqui, já me perdi aqui no pensamento, já não sei onde é que queria chegar com isto, mas é isso.
é controlar aqui o ser carnal e estar a continuamente no caminho e melhorar a cada dia. E é esse o grande porquê, é essa a grande experiência do jejum intenso, do jejum prolongado. Isto não é alguma coisa que se brinque. Uma coisa é saber fazer o jejum, outra coisa é saber quebrar o jejum. É preciso também entender e estudar o porquê de se saber quebrar um jejum. Cientificamente nunca se quebra um jejum com proteínas, com carboidratos complexos, nem nada do género, muito menos proteínas animais, nem nada do género. E portanto há que saber, e depois depende da quantidade de dias que se esteve a jejuar. Mas pronto, é isso, é também estar no controle próprio, no controle desta bicharada que aqui está, controlar aqui estes micro-organismos que estão cá dentro e que nos mandam aqui, através de reações químicas, aqui os seus mandam-nos aqui o que eles querem comer, o que eles querem continuar a alimentar-se, e uma pessoa tem de controlar isso e eu pessoalmente sinto fazê-lo. E então é isso, sinto já aqui por dar aqui um grande porquê. Os grandes porquês foi isso, foi eu nunca me sentir tão bem fisicamente, realmente deixar de sofrer como sofria. Se alguém que está a sofrer, que esteja a ouvir, é o caminho, é o jejum intenso, nem que seja 21 dias, mas fisicamente fazer uma pausa, porque é assim, eu também entendi, e um dos grandes porquês foi, isto é uma coisa uma vez na vida, porque é assim, tanto no que toca a limpar os intestinos, como fazer uma coisa destas assim prolongada tanto tempo, 6 meses, porque uma pessoa não precisa de. Isto tem o seu porquê, que é limpar os intestinos e há pessoas que podem demorar 40 dias, outras que podem ser 50 dias, outras 60, outras 70. A mim foi à volta de 5 meses. Só que depois também entram certos protocolos que eu depois também comecei a estudar e comecei a entender e comecei a incorporar mesmo no final da jornada. E portanto há conhecimento hoje em dia para que quem quiser entrar nesta maluqueira, nesta jornada, e que esteja a sofrer, qualquer que seja a causa, de se poder ajudar, de poder estar a servir as pessoas e dar a entender quais são os protocolos específicos para incorporar, para que as pessoas não estejam 6 meses como eu, possam estar 21 dias, 30, 40, 50 dias, um mês, 2 meses, o que seja, e conseguir o mesmo que eu consegui em tanto tempo. Depois existem certas coisas, não é? Certos protocolos, certas coisas que beneficiam, que aceleram o processo de desintoxicação, de limpeza intestinal, tudo isso. E pronto, é isso. Trata-se de integridade, trata-se de experienciar esta purga emocional, que é mesmo assim, que é algo fantástico. Em termos físicos, então, nem falar, nunca pensei. E para a frente é que é caminho. Está fino.